Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje. Como vocês estão por aí, tudo bem? Bom, então hoje eu queria tentar fazer essa semana, como eu falei ontem, um pouco continuando as questões sociais, assim, sociais, coletivas, da relação com o outro, da relação com o espaço público, mas não é exatamente público, mas é espaço de relação, né? Da cidade, talvez, da nossa atuação no mundo, enfim, de várias coisas que me agoniam e que eu fico tentando falar aqui e não acho muito jeito, então vou tentar usar essa semana para isso, se isso não se desviar, porque às vezes desvia, né? Às vezes o comentário de um vídeo meio que a coisa pega uma outra reta, mas bom, então ontem estava falando sobre essa ideia do egoísmo, individualismo e tudo isso e como que isso opera, abrindo assim abrindo hipóteses, talvez. Eu tô gravando esse vídeo sem ter visto ainda esse outro vídeo, as respostas, mas daqui a pouco eu vou ver e isso muda o vídeo de amanhã já, mas ainda não vi. Mas bom, hoje eu queria falar um pouco sobre uma coisa que é uma certa distância entre o que a gente poderia chamar de assim teoria e prática, ou discurso e prática, entre o que você fala e como você atua, ou com o que eu falo, o que eu defendo e como eu realmente atuo no mundo, a minha prática no mundo. A gente já falou disso aqui algumas vezes, especialmente na ideia bom, por que é tão difícil, por que é tão grande a distância entre reconhecer um sintoma, uma questão, uma coisa que você gostaria de mudar e a possibilidade de mudar mesmo. É, e a mudança em si, entre perceber uma coisa que você acha que é muito ruim, que te faz muito mal, por exemplo, e a capacidade de alterar esse comportamento, sei lá, esse padrão, esse seu estar no mundo. A gente já falou muito disso aqui, mas hoje eu queria falar isso de um jeito um pouco diferente, que para mim faz muita diferença, não sei se vai fazer para vocês, mas que é entre forma e conteúdo, assim, entre conteúdo e forma. Vou tentar falar sobre isso, vamos ver se vai dar certo. Pra mim, sempre me agonia muito, assim, é uma agonia muito, essa é muito pessoal mesmo, assim, que as pessoas, por exemplo, em relação aos filmes, acho também por isso que eu parei de conseguir produzir coisas de roteiro e tal, pelo menos em certo sentido, porque pra mim a gente às vezes escreve um roteiro ou pensa uma ideia assim, e aí a gente é uma ideia libertária, é uma ideia muito aberta, é uma ideia de desconstrução e tal. E aí, automaticamente, na segunda volta da coisa, aquilo já está incluído dentro de uma lógica de produção, de um sistema de produção, de uma máquina de produção, de uma indústria, né? Que tem relações de poder e relações de disciplina ou de desigualdades ou de preconceitos e tal, e estruturas muito escrotas, que aí parece que o nosso discurso sobre aquela coisa que a gente achava que era libertária, de repente está totalmente desmilinguido dentro dessa máquina, assim. É uma coisa que sempre me intriga. Aí eu falo, mas o que adianta? É uma pergunta que eu faço mesmo. O que adianta a gente produzir esse discurso de desconstrução e tal, revolucionário, que você poderia achar, dentro de uma máquina que replica os valores daquilo que a gente está querendo justamente desconstruir? Então, essa é uma pergunta que eu me faço sempre. Por exemplo, nesse canal, o fato de ter publicidade. Então, assim, é uma hora, eu sempre olho isso e falo, mas como é que eu estou colocando tudo isso em questão e tem essa publicidade aí entrando o tempo todo? Por isso que o canal da autoescrita não tem publicidade, por exemplo. Mas por isso que eu fiz o Catarse para tentar aproximar um pouco o que eu estava dizendo da maneira de fazer, né? Por isso que eu escolhi na autoescrita, por exemplo, não ter uma equipe, pelo menos não tem ainda, eu vou tentar ver se isso vai ser possível, não ter uma equipe que recebe um salário e tal, de uma maneira que essas pessoas estejam com a temporalidade delas explorada por uma outra estrutura de dominação, assim. São pequenas essas coisas, né? Mas e é muito difícil pensar como é que você consegue adequar a forma da sua produção, da sua vida, da sua existência ao conteúdo que você defende, assim. Isso, aí queria que vocês me dissessem se isso faz sentido para vocês, assim. Então você defende uma coisa, mas na prática, na resolução formal da sua vida, você acaba tendo que fazer outra porque não tem muito jeito às vezes, porque é assim que é. Às vezes tem jeito, mas às vezes não tem. Então, o Godard fazia isso no momento da produção dele, ele começou a colocar em questão a produção em si do cinema, assim, né? E aí os filmes dele, não só o discurso dos filmes colocava isso em questão, mas os modos de produção
colocavam isso em questão. Então isso é muito, muito sério. Aí a gente falou do Coringa, virou um vídeo, na verdade, o nosso vídeo com maior índice de negatividade, de coisa negativa nesse canal. E eu não imaginei de jeito nenhum que isso fosse acontecer. É engraçado, né? Mas, bom, às vezes eu acho que não que vai acontecer isso, às vezes eu me engano totalmente. Mas que, para mim, tem uma coisa que é muito complexa, que é, bom, então a gente está defendendo a possibilidade de percepção do outro, desse excluído e tal, mas tá lá, a gente continua fazendo na forma da realização da produção uma estrutura que é perversa, né? De ter um cara lá que é a estrela e tem os outros que são os quaisquer, os técnicos e coisa e tal, como sempre é no cinema, no audiovisual, que é o meio com o qual eu tenho um pouquinho mais de familiaridade, mas não só nesse meio, eu acho. Então a gente replica isso assim. Aí como que é possível, então, que o conteúdo do seu discurso que você está produzindo esteja conectado à realização formal da sua vida nesse sentido? Por exemplo, gente que defende a liberdade de expressão e de fala e regula a fala do outro, né? E acaba regulando, né? Ou gente que é interessante, assim, que, por exemplo, dá um exemplo, então, que defende a comunicação não violenta, mas no seu comunicar está violentando a fala do outro, tantas vezes. Aqui nesse nosso sistema isso é muito comum, né? Porque isso dá uma liberação para a gente poder falar coisas e tal, não ser identificado, ou pelo menos não ter as consequências dessa identificação, né? Que são duras, às vezes, de estar lá falando uma coisa, né? Então você está um pouco protegido. Mas então várias vezes acontece de você defender uma coisa, defender um valor de liberdade e tá, na verdade, cerceando o outro, né? Isso faz sentido para vocês, assim? Quanto que vocês conseguem perceber uma adequação mesmo entre, por exemplo, o seu discurso de empatia, o discurso de percepção do outro e a sua capacidade real de percepção do outro, do que não é o que você gostaria que fosse, do diferente de você. E a empatia é um conceito muito interessante se a gente fosse pensar sobre isso. Acho que ele é um bom exemplo assim, para a gente pensar, porque quando a gente fala em empatia, como a gente usa empatia hoje em dia pelo menos, é a ideia de se colocar no lugar do outro. Mas para se colocar no lugar do outro, você precisa de uma identificação com o outro, né? Se você não faz essa identificação, você não consegue se colocar no lugar do outro. Então você, na verdade, só tem empatia com quem você se identifica em algum grau. Né? Não é empatia com o diferente de verdade de você, com o que você não gosta, com o que você discorda, com o que você acha estranho ou errado. É empatia com quem você se identifica. Então, dá para entender o que eu quero dizer? Assim, para se colocar no lugar do outro, você tem que fazer um processo de identificação narrativa, no mínimo. Assim. Então, imaginar como é que seria você naquele lugar. Narrativo, né? É isso, se colocar naquela história. Bom, mas aí não dá. Aí você não quer. Então a empatia meio que condena a gente a só se preocupar e só gostar das pessoas com as quais a gente se identifica. As outras a gente empurra elas para longe. A identificação pode se dar por vários níveis, de vários jeitos, é óbvio, mas... Então, eu fico várias vezes me perguntando, a empatia é um bom caminho para isso? A empatia é o melhor caminho para isso? E aí, então, a gente teria que dizer que talvez, se a gente considerar essa hipótese como razoável, que talvez a gente tenha que respeitar o diferente, a diferença, o que não é igual a você, e perceber isso. Mas isso é possível? Respeitar o diferente é um outro discurso também, né? Respeitar o diferente. Isso é possível de verdade? A gente consegue fazer isso? A gente consegue respeitar e ouvir quem não concorda com a gente mesmo, assim, consegue? Então, tem também aí uma distância abissal entre o que você gostaria de dizer, o que você diz que você gostaria de fazer e o que você consegue fazer. E aí isso se coloca uma outra questão a partir daí, que é o que você discursa sobre a sua vida, o que você coloca como os ideais ou os funcionamentos ideais da sua vida, não tem conexão com o que é viável para você, com o que é viável no sentido afetivo ou com o que é viável no sentido prático. Né? Né? Então, muitas vezes você fala que você respeita o outro, que você é não violento, mas a sua impressão do outro é de que o outro te ameaça, então você empurra ele para lá e deixa ele do lado de lá. Né? Então você é violento, sim. Eu sou violento, sim, tantas vezes. Né? Com tudo que é diferente de mim, com várias coisas que são diferentes de mim. Ou não, ou a gente não é. Então, como é que é de fato possível encontrar uma proximidade maior entre o que a gente diz e o que a gente faz e como a gente faz, mais do que a prática, a forma da realização da nossa vida, a maneira como essa vida acontece. É possível?
Então, para mim, o negócio do curso da autoescrita também tinha a ver com isso, que é como é que eu consigo fazer dentro do YouTube, que já é um problema, assim, porque é uma máquina que funciona do jeito dela, com as regras dela. Dentro de uma máquina que tem as regras dela, que são regras que me incomodam em muitos sentidos, fazer aquilo mais ou menos respeitar o que eu acho que é razoável, o que eu acho que são maneiras de se relacionar razoáveis. É possível isso? É realmente possível aproximar a forma de viver do discurso de viver, do nosso discurso de viver? O que vocês acham disso? Essa é uma segunda questão, então, depois do coletivo e individual de ontem, egoísta e coletivo e tal, essa do discurso, do conteúdo do discurso do que a gente está colocando no mundo e da forma da nossa colocação no mundo, a maneira como operamos no mundo concretamente, a quantidade de vezes que isso é muito longe por muitas razões, às vezes por impossibilidade mesmo, né? Às vezes porque não dá de muitos jeitos. O que vocês acham disso? Gente, muito obrigado pela conversa inteira, de verdade. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, talvez ele sirva para alguém. Comenta aí embaixo, leia os comentários são muito, muito interessantes, de verdade, são mesmo. E me manda perguntas por aqui por baixo, se quiser que todo mundo leia, para a conversa andar mais, ou pelo direct do meu Instagram, que aí só eu leio, tá bom? E aí a gente continua nossa conversa amanhã. Amanhã a gente volta com mais uma questão, mais uma tentativa de elaborar alguma coisa, tá?